Oi, gente, tudo bom? Denise Amaral novamente aqui com vocês. Bem-vindos ao Ponto de Encontro. E hoje nós estamos com a presença mais uma vez do meu esposo, Bruno Pessoa. Vai estar falando um pouquinho para vocês a respeito de um assunto super atual que com certeza vai ajudar muita gente. Bom, para quem não sabe, meu esposo é formado em engenharia da computação, então ele vem aí sempre com temas interessantes e com possibilidade de nós melhorarmos em algum ponto relacionado a essa questão. Ficou interessado? Nós vamos falar sobre ferramentas. Para você que de repente está trabalhando em casa, né, na quarentena, enfim, eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Ficou interessado? Vem com a gente! Fui um dos privilegiados, né, que durante essa quarentena pôde trabalhar de casa. Muitos conhecem como home office, mas o termo em português mesmo é teletrabalho. E como eu trabalho com informática, mais especificamente desenvolvimento de sistemas, muitas ferramentas nós já estamos acostumados a usar para trabalhar com equipes que ficam distantes geograficamente. A nível psicológico, gente, esse perfil ele é um pouquinho diferenciado. Que aquela pessoa que trabalha em home office, que tem esse hábito e que às vezes é contratada exclusivamente para trabalhar em home office, independente de qualquer coisa, ela tem algumas características que nós, quanto psicólogos, a gente avalia para que a gente possa aprovar. E o principal é ser uma pessoa organizada, é ser uma pessoa centrada, entendeu? Porque se você não tiver essas características, se complica ainda mais o fato de você trabalhar em casa, né? Porque você já está num ambiente informal, aí as coisas elas não andam da forma como tem que ser. E essa proposta do Bruno, né, que ele vai estar passando para vocês, ela é muito pertinente, porque ela vai ajudar você a se organizar, a se planejar mais ainda, fazendo com que esse trabalho se torne mais fácil. A primeira ferramenta que eu recomendo, que todos podem usar, apesar de ter sido criada para o desenvolvimento de sistemas inicialmente, mas hoje em dia ela está sendo usada por várias pessoas, para vários projetos, é o Scrum. O Scrum é uma metodologia dentro do paradigma de metodologias ágeis. Só um contexto histórico, a engenharia de software, ela, quando começou, os softwares começaram a ficar mais complexos, a gente precisou criar processos para gerir um projeto de software. Na época, baseou-se muito nas metodologias que existiam para a engenharia civil, por exemplo. Só que o software é uma coisa muito mais maleável e hoje em dia, como está muito mais disponível, as demandas mudam muito rapidamente, os requisitos mudam muito rapidamente. Então essas metodologias ágeis, esses paradigmas de metodologias ágeis, eles pregam justamente isso. A gente abandonar um pouco de todo aquele processo que gerava um monte de documentação para ter coisas mais ágeis e mais adaptáveis. E o Scrum é uma dessas metodologias para ajudar a gerir um projeto. Desenvolvimento de software, mas serve para qualquer um outro também, porque ele ajuda a organizar as tarefas. Então, basicamente, ele divide o tempo do projeto em ciclos, que ele chama de sprint. Em sprints, em inglês, quer dizer tipo uma disparada, né? Uma corrida rápida. Ele divide no máximo ali em 2 semanas cada sprint. Dentro dessas 2 semanas, você tem que entregar alguma coisa, um produto para o cliente, no caso, né? Então, se o cliente pediu um software com várias telas, nas primeiras 2 semanas, o seu sprint vai ser, por exemplo, apresentar a primeira tela. Os elementos do Scrum mais conhecidos são o backlog do produto. Então, você tem o seu projeto, você define com o seu cliente o que você quer no final daquele projeto. Aí ele vai dizer lá um monte de coisa. Ele pode colocar tudo o que ele quiser. Ele quer que o software tire foto, armazene a foto, jogue filtro, corte a foto. Ele vai colocar tudo lá. A gente guarda isso, vamos dizer assim, numa cestinha. Quando você se reúne com a sua equipe para decidir o que é prioridade daquela cestinha e o que vocês conseguem fazer durante o primeiro sprint, o primeiro ciclo. E pode ser 1 semana, 2 semanas. O máximo que eu já vi foi de 1 mês.
mas o mês eu já acho muito tempo. O normal é ficar ali entre 1 e 2 semanas. Depois que você define o que você consegue fazer com a sua equipe nessas 2 semanas, você entra no sprint. E aí cada pessoa vai pegar uma tarefa, né? Você divide as tarefas e vai tentar fazer durante essas 2 semanas. Outra coisa que ele prega é que todo dia se faça uma reunião no início do dia de no máximo 10 minutos. Muitas vezes a gente faz até em pé essa reunião, que é para acompanhar. Todo mundo se junta, a equipe toda fica a par de que cada um está fazendo, e se alguém tiver um problema, outra pessoa sabe daquele problema e pode tentar ajudar. Se você jogar para uma outra metodologia de gestão de projetos, você pode jogar lá na parte de comunicação, que é muito importante em qualquer projeto. Mas no Scrum, a metodologia segue isso. Então, todo dia a gente faz uma reunião rápida, tem que ser rápida, só para todos ficarem a par de que cada um está fazendo um projeto e a dificuldade de cada um. Aí, no final do tempo, de uma semana ou 2 semanas, a gente faz uma revisão do que foi feito, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer. E, no último dia, a gente gera um pacotinho de entrega, que seria um produto. Como eu falei, é um software com 10 telas, mas a gente prometeu que naquela primeira ou segunda semana a gente entregaria a primeira tela de login, por exemplo. Então a gente tem que chegar e entregar essa tela de login. E isso que você está falando aí é só um exemplo, né? Dentro da tua área. Mas, por exemplo, a área de marketing pode ser um projeto relacionado a qualquer um comercial, entendeu? Que você... Enfim, gente, aí você vai pensar nisso de acordo com a sua área. Ele está dando o exemplo de acordo com a área dele. Mas a gente pode pensar em marketing, a gente pode pensar, entendeu? Eventos, área de eventos, a gente pode pensar logística, né? A gente pode pensar, vamos lá, tu consegues organizar nisso até um casamento, se tu quiseres, entendeu? Então, é muito positivo isso, gente. E, por exemplo, a Denise falou aqui de evento. Então, pode ser assim, porque é um evento para daqui a 2 meses, como um casamento, né? Aí eu falei lá do backlog, a cestinha do que a gente tem que fazer. Joga lá dentro. Às vezes, você joga lá que você quer a melhor filmagem, a melhor não sei o quê, mas conforme você vai pegando só o que você elege como prioritário, em cada semana e fazendo aquelas tarefas, pode ser que você decida, não, isso aqui não é mais prioritário para mim. É o que acontece muitas vezes com os clientes também de desenvolvimento de software. E ele te dá essa flexibilidade, né? De você deixar para depois, ou então até de repente te mostrar que é descartável. Essa é uma das vantagens de se utilizar uma metodologia ágil, né? Porque te dá essa flexibilidade e também te dá um feedback mais rápido do teu cliente ou, no caso do casamento aqui, dos noivos, né? Porque muitas vezes o cliente muda de ideia. Então também você pode mudar de ideia com relação ao seu casamento. Exatamente. Como eu estava explicando, no final do ciclo a equipe que está trabalhando faz essa revisão e também depois é feita essa revisão com, eles chamam de stakeholder, mas é quem é que está interessado que aquele projeto seja entregue. Os noivos, né, são os clientes, a equipe do cerimonial, né, a equipe que está organizando o casamento, que geralmente você contrata. Então esses são os stakeholders. Se a equipe está organizando o casamento, ela a cada semana executar uma tarefa, essa semana eu vou verificar o local do casamento. Então ela faz várias tarefas, até no final ela chega para os noivos, olha, até aqui o local é esse, tem esse, tem esse, tem esse. Foi isso que eu tinha de tarefa para essa semana. Aí os noivos vão poder dizer, não, a gente não quer mais esse local. Então, se tu detectar que mudou de opinião ou o rumo mudou mais cedo, é mais fácil de corrigir do que faltando 2 semanas para o casamento se quiser trocar o local. Aí não dá mais, não tem como, né? Interessante isso, Bruno, bastante, viu? Porque te dá essa flexibilidade, e na minha visão, pelo que tu estás falando, tá, gente? Eu tô aprendendo aqui com vocês, juntamente, tá? Mas a gente consegue ampliar o campo de visão. Isso, né? Exato. É como eu falei, ela ajuda a gente a se organizar. E cada caso é um caso, né? Tem casos que realmente não vai dar para usar o Scrum, somente o Scrum. Vamos usar outra metodologia e tal. Mas no nosso aqui é para auxiliar mesmo as nossas tarefas diárias, o que a gente tem que resolver. Como a Denise falou, trabalhar em casa exige muita disciplina. E para quem não tem essas ferramentas para ajudar. Para auxiliar. Exatamente. Bom, aí puxando isso, tem uma segunda ferramenta que ela também é utilizada dentro do Scrum,
são os quadros Kanban. Ela foi criada lá na Toyota, né, para a linha, chão de fábrica lá da Toyota, dos carros da Toyota, que nada mais é do que um quadro onde eu coloco as tarefas que eu tenho que organizar. Então imagina um quadro cheio de post-it, umas 4 colunas onde eu tenho o que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo, o que deu algum problema, por exemplo, precisa de uma revisão e o que foi feito. Né? E como é que eu costumo usar isso dentro do Scrum? Lembra que eu falei que no início do sprint a gente define quais são as tarefas? Às vezes a gente tem uma tarefa grande, criar uma tela de login. Ou então, no caso do casamento, buscar orçamento de locais... De bandas. De bandas. Buscar orçamento de bandas. No mínimo 5. Então, eu tenho uma tarefa maior, eu pego no início do sprint, é isso aqui que eu tenho que fazer, vou dividir em tarefas menores. Então, eu preciso de 5 orçamentos no caso do casamento, ou no caso da tela de login, eu preciso criar o botão da tela, eu preciso criar o campo da tela, o layout da tela. Eu divido em tarefas menores e coloco os cartões nesse quadro. Quando a gente está de forma presencial, a gente tem realmente uma lousa, geralmente, um quadro, ou na parede mesmo, onde a gente coloca os post-its, a gente se reúne na frente desse quadro e verifica o que cada um está fazendo. O que falta apresentar. E a equipe toda fica acompanhando, atualizada no que falta e dá aquela sensação gostosa de quando a gente termina uma tarefa, da gente poder tirar o quadro e colocar no lá, fiz um, pá, entendeu? Quando a gente tem uma tarefa muito grande, a gente não sabe por onde começar, a gente se desestimula. Ai, caramba, onde eu vou começar? Quando tu divide em várias tarefas menores, você vai fazendo de uma por uma e aquilo vai te gerando uma recompensa. Você vai passando ali o outro quadro, dá um check, né? Fiz. E aí no final, quando você termina todas aquelas mini tarefas, você consegue fazer É a tua recompensa máxima, né? Exato. E é prazeroso, né? Isso, né? Então isso ajuda a manter o foco. E para quem está gerindo a equipe também, dá uma certa facilidade, porque a própria equipe fica vendo, fica olhando, poxa, fulano está preso nessa tarefa, né? Será que eu posso ajudar? Bruno, acho que para o gestor, vamos lá, gente, para o gestor isso é muito importante. Por quê? Porque você está, quanto gestor, você está longe da tua equipe. Né? Você não está vendo, podendo acompanhar presencialmente, indo na sala, conversar, né? O que para o gestor dá uma certa segurança a nível de controle, a questão presencial. Essas metodologias que você está apresentando, para um gestor é muito importante, porque ele consegue acompanhar, ele consegue controlar, ele consegue inclusive ver aonde está a problemática, aonde está aquela pedra ali no caminho que as pessoas não estão conseguindo ir além. Então ele já sinaliza quem é que pode ajudar, quem é que pode fazer, Isso. quem é que pode resolver. Essa é a ideia. Né? Essa é a Gente, isso a nível de gestão, a nível... Nossa, show! E a ideia aqui é só apresentar para vocês ficarem com curiosidade e irem atrás dessas coisas, né? A gente vai para a nossa terceira ferramenta, que agora é realmente uma ferramenta, as duas primeiras eram mais métodos, né? Que é o Trello. Agora, para quem tá, até para quem está presencial também, mas para quem está remoto, trabalhando de casa, com equipe, com as equipes todas videoconferência, né? dividida. O Trello, ele é basicamente o Kanban, e não é só que num site. Então lá você pode, se eu trabalho com 5 pessoas, a gente cria cada uma conta, você monta a sua equipe, você cria o seu quadro, vamos organizar o aniversário do Pedro de 10 anos. Ainda faltam 4 anos aí. Então a gente cria um quadro, eu crio com minha conta, ela cria com a dela, tem aplicativo para o celular que pode acompanhar. Isso há 2 meses, vamos dizer, do aniversário do Pedro. Isso é uma coisa mais simples, 2 meses e a gente decide que tá bom. E lá a gente coloca aquilo que eu falei. Usa o Kanban, né, que é o quadro, e vai colocando os post-its. Só que tudo isso ou pelo aplicativo ou pelo site. E aí eu vou vendo. Então tem uma tarefa que tá com a Denise, aí eu vejo lá que ela já fez ou não. Eu tô com uma, ver o preço do bolo. Aí eu vou, verifico o bolo e tal. Aluguel de salão. Aluguel de salão. Tem uma coluna, né, onde eu coloco revisar. E aí aluguel de salão, eu pego os 3 orçamentos do salão, coloco lá no Trello, dá para anexar arquivo, dá para colocar etiquetas, vários apoios visuais
que você pode colocar nos seus post-its, né, nos seus quadrinhos, e ficar mais divertida essa gestão. Então está lá comigo na tarefa, na coluna em andamento, e aí eu coloco os orçamentos, tudo, consegui, pesquisei os 3 orçamentos e jogo para revisão. Por quê? Porque dependo depois de discutir com a Denise. Aí a gente chega no final do sprint, a gente abre o Trello, aí vê o que está aqui para revisão. Tem 3 orçamentos. Aí a gente vai decidir por esse. A gente coloca um comentário lá no quadro, decidimos pelo orçamento tal. Aí joga para a coluna feito. Então no final a gente passou todas as quadros, todas as tarefas que a gente tinha a realizar, o que eu tenho que fazer na coluna para outra, e aí a gente consegue gerir melhor. A Denise vai estar no celular dela com o aplicativo. Quando eu mover um quadro, olha, consegui os 3 orçamentos. E quando eu movimentar, o Trello manda uma mensagem para ela dizendo que teve uma movimentação, atualizando esse projeto que é organizar um aniversário para o resto da equipe, que é a Denise. Que legal, gente. Muito legal. Queria ter conhecido isso na época que a gente organizou nosso casamento. Já tinha. E claro que ele tem a versão free e também tem a versão paga. A versão paga ela te dá algumas vantagens, mas assim é mais cosméticos, umas figurinhas para colocar, esse tipo de coisa. Então a gente falou de 2 metodologias, uma ferramenta que auxilia nessas metodologias para quem está trabalhando remotamente, que é o Trello, e agora uma ferramenta, na verdade é um conjunto de ferramentas que é o G Suite, que são os aplicativos colaborativos do Google, o Google Suite, que é um conjunto de ferramentas que auxiliam que a gente trabalha remotamente. No G Suite, muita gente já usa o e-mail, que é o Gmail. Algumas pessoas já usam o Google Docs ou o Google Drive. Então são várias ferramentas. O Google Drive ele possibilita você guardar os seus arquivos na nuvem, mas mais do que isso, se você tiver uma equipe onde cada um tem seu usuário do Google, né, do Gmail, você pode compartilhar muito rapidamente os arquivos. E se você utilizar o Google Docs, o que é o Google Docs? Ele é uma versão do Word, que é free, que não precisa pagar, e ela funciona no navegador no Chrome. Na verdade, ela funciona em qualquer navegador, mas no Chrome tem uma ferramenta que a gente pode usar sem precisar ter internet. Quando nós tivermos internet, conectar o computador na internet, ele atualiza os nossos documentos. Então, para quem já utilizou, já conhece, já sabe, que, por exemplo, eu posso revisar um documento junto aqui com a Denise, onde o que ela está escrevendo eu já estou vendo, e onde o que eu escrevo ela já está visualizando. Ela pode colocar comentários, assim como é no hoje, mas só que de forma online. E o que é melhor, não precisa pagar. Claro que também tem os planos pagos, eles te oferecem mais opções de ferramentas. Além do Google Docs, também tem a versão de Excel, né, dentro do Google Drive, tem a versão de PowerPoint, e ela funciona tão bem quanto. Para quem está muito acostumado com o Word, que você não quer abandonar ali, eu aconselho a dar uma olhada nessas ferramentas, porque elas auxiliam muito nesse trabalho colaborativo. Então você tem o bate-papo, Google Chat, você tem a ferramenta Google Meet para fazer videoconferências. Então se você consegue organizar a sua equipe usando essa plataforma, você consegue trabalhar colaborativamente de forma muito fácil. Vamos voltar aqui ao exemplo do aniversário do Pedro. Eu posso criar uma planilha de custo lá no G Suite, no Google Suite, e compartilhar com a Denise. E conforme ela coloca os valores, eu já consigo acompanhar também. Se eu já tiver, eu posso estar no aplicativo, no celular também. Então ela coloca os valores lá, eu já vou tomando susto de antemão. Ai, gente. Mas é bom que vem devagar e não vem aquele supetão que dá pra causar um derrame ou um infarto. Ai, Bruno, foi ótimo. É só um bolinho, né, amor? É só um bolinho. Então é basicamente isso. Tem muitas outras ferramentas. Tem um Google Classroom para quem quer dar aula. Aí, como as outras citadas, também tem a versão paga, né, que fica no Google Drive, fica com um limite muito maior. Né? Tem até a versão sem limite, você pode colocar arquivo lá dentro que você quiser. A versão para equipes, ele te dá a possibilidade de tornar mais fácil o compartilhamento, esse trabalho colaborativo.
mas são pagos, né? Mas você pode usar sem pagar. O Google Drive tem um limite free aí de 15 GB. Se você quer só trabalhar com documentos de texto, com planilhas, com apresentações, normalmente é o suficiente para poder trabalhar bem. Maravilhoso, gente. Eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade em trabalhar home office justamente por causa disso, né? Porque você sai daquele teu ambiente de trabalho, né? Onde está tudo já organizadinho, tua equipe está próxima. Grande, né? Foi uma quebra muito grande. Para quem estava acostumado com os processos presenciais. Traz muita dificuldade, né? Essa que é a grande verdade. E essa tua proposta, essas tuas sugestões, pra gente é muito importante, né? Conhecer, ver o que ela pode trazer aí de benefícios para os gestores, chefes de equipe, para a própria equipe ali trabalhar em conjunto, mesmo que a distância facilita. Show de bola! Tem um termo que é transformação digital. É justamente o uso dessas ferramentas digitais para otimizar, para deixar mais eficiente, para agilizar o trabalho dentro da empresa. Então essa transformação digital meio que foi impulsionada por essa pandemia. Esse foi um lado bom, né? A gente consegue ver lados bons, por incrível que pareça, e esse é um deles. Te fazer correr atrás, te reinventar quanto profissional, te fazer pesquisar outras opções, enfim, ver que é possível. E principalmente fazer você perceber que não é tão difícil assim você trabalhar em home office como você imaginava, mesmo você não sendo tão organizado, porque com base nessas ferramentas, a sua vida vai ser facilitada de imediato, com certeza. Se não fosse por aquelas duas metodologias lá, com certeza eu teria bem mais dificuldade para me organizar trabalhando em casa, né? É difícil, porque é uma rotina de casa ali que ele tá inserido, né? Filho, enfim, né? Barulho de eletrodoméstico, liquidificador, enfim, é uma correria. É faxina que às vezes tem que estar fazendo. E com uma coisa dessa, realmente você consegue se planejar, você consegue, né? Muitas vezes a pessoa não mora numa casa que tem um cômodo que ela possa usar só como escritório, né? Sim. Acaba usando o quarto, isso também é complicado, porque começa a ficar misturado, já acorda e já trabalho praticamente. E também até a cama fica ali do lado, né? Aí tá cansado e tudo, no trabalho às vezes a gente levanta, toma um café. Com a cama do lado, não é um ambiente, vamos lá, vamos ser bem francos, não é um ambiente motivacional, né? Exato. Né? Para quem já não é organizado. Para quem já tem esse ritmo, já está adaptado, já está acostumado, é outra coisa. Mas para quem não é, realmente é difícil e isso vem como um facilitador. É isso. Tem muitas outras ferramentas, mas o vídeo vai ficar bem mais longo. Se vocês quiserem mais dicas nesse sentido, comentem aí embaixo. Sugiram também, de repente vocês conhecem, né, ferramentas interessantes que não sejam essas que ele está falando, sugiram aqui pra gente, até para que ele possa, de repente, se não conhecer, conhecê-las, né? Vamos interagir, tá certo, gente? Terminamos por aqui, meu esposo? Terminamos. Lhe agradeço demais mais uma vez sua participação, tá? Ponto de Encontro agradece. É sempre muito interessante, né, a gente trazer um pouquinho de tecnologia para o nosso dia a dia, para a gente que não está muito acostumado. E eu sempre vejo muita positividade nessas questões. Muito obrigada, meu esposo, tá? Por essa aula aí que você deu, né? Essas sugestões maravilhosas. Que sirva para você, que mais uma vez o Ponto de Encontro possa ter te ajudado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão em relação a esse tema, por favor, comente. Gostou? Não esqueça. Compartilhe, dê o like, se inscreva, isso pra gente é muito importante, nos motiva, né? Isso. A trazer sempre novos temas, tá certo, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus, se cuide e tchau, tchau! Tchau, tchau!